Vamos começar pela perícia, vamos começar pela espécie de prova que é considerada das mais importantes, das mais relevantes, que é o exame pericial, artigo 158. Quando que é cabível o exame pericial? Quando que é cabível o exame pericial? Sempre que for necessário uma análise técnica sobre um fato, sobre uma prova. Veja, vou falar com vocês sobre perícia. Vários tipos de exames são feitos a partir da perícia. Um deles é o exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito não é sinônimo de perícia. Perícia é a análise técnica que é feita sobre as provas, sobre os fatos que precisam de uma avaliação técnica. Você quer ver um exemplo? Imagine um crime de fraude fiscal praticado por um contador ou pelos diretores de uma grande empresa. Como é que se prova o crime de sonegação e de fraude fiscal? Se prova a partir da análise contábil de números e números, de livros e livros, de análise de uma série de informações que constam em computadores, em livros. Você entende que então é necessário um perito, que é um contador, que é um perito com um grande conhecimento na área de dados, para ele analisar tudo aquele monte de documentos. Ele vai fazer uma perícia, essa perícia tem um relatório, tem uma definição e isso vai ao juiz, exposto para as partes, para que eles então debatam se houve ou não crime de sonegação fiscal. Vejam, senhores, vejam que perícia é análise técnica sobre provas e fatos. O exame de corpo de delito, é uma espécie de perícia, sim, Neudimar. E que tipo de perícia exige o exame de corpo de delito? Aí você vai para o artigo 158, é a perícia, ou melhor, é o crime que deixa vestígios, artigo 158. Então, quando a infração deixar vestígios, sendo indispensável o exame de corpo de delito, apenas nos crimes que deixam vestígios, que são chamados pela doutrina penal de crimes não transeuntes. Crimes que deixam vestígios são os chamados crimes não transeuntes. Os crimes não transeuntes, que portanto deixam vestígio, precisam de uma perícia. Que perícia? O exame de corpo de delito. Exemplo, crime de homicídio, crime de roubo, crime de dano. São crimes que deixam vestígio nos locais pelos quais eles passam. Lesão corporal. São crimes que deixam vestígios e é necessário que se faça uma perícia, um exame sobre o local, sobre o objeto do crime. É necessário que você faça um exame sobre o corpo, é necessário que você faça um exame sobre o local de crime, é necessário que você faça um exame sobre os vestígios deixados pela infração penal. Imagine um crime de dano. Você precisa fazer um exame de corpo de delito sobre o objeto danificado, senão você não consegue descobrir qual foi a intensidade do dano. Imagine um crime de lesão corporal, você precisa fazer um exame de corpo de delito sobre a lesão deixada. Então, o exame de corpo de delito é o exame feito sobre os vestígios daquelas infrações penais que deixam vestígios. Tá. O artigo 158, ele vai falar que não pode suprir o exame de corpo de delito a confissão do acusado. A confissão do acusado não pode suprir o exame de corpo de delito, de tal forma que, ainda que o acusado declare
confesse a prática do crime, você precisará fazer o exame de corpo de delito. Mas imagine que determinado crime que deixa vestígio, imagine que os vestígios tenham desaparecido. É o caso típico do crime de homicídio. No caso do goleiro Bruno, no caso da Elisa Samúdio, os vestígios desapareceram. E como é que eu faço com os vestígios desaparecendo? Ora, o próprio Código de Processo Penal, ele vai falar que desaparecendo os vestígios, a prova testemunhal poderá ser feita a partir do laudo do exame de corpo de delito indireto. Exame de corpo de delito indireto. 167. 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir a falta. A prova testemunhal poderá suprir a falta. O exame de corpo de delito deve ser feito nos crimes que deixam vestígios. Nem sempre esses vestígios eles estarão claros. Nem sempre esses vestígios poderão ser feitos de modo direto sobre o objeto produto do crime, por exemplo, sobre o corpo. Pode ser que você tenha que fazer o chamado exame de corpo de delito indireto. O exame de corpo de delito indireto é aquele realizado sobre outros elementos, vestígios paralelos, que levam à prova do crime. Imagine que você não tenha o corpo. Imagine que você não tenha, de fato, o objeto para periciar. Mas você tem uma série de imagens, fotos, você tem uma série de dados que fazem com que você chegue à conclusão da prática daquele delito. Imagine que você não tenha o corpo, mas você tem uma filmagem demonstrando a forma como a morte aconteceu. Quer dizer, o corpo sumiu, mas você tem a imagem. O exame de corpo de delito será feito sobre esta imagem, sobre esta filmagem, sobre fotos, sobre fichas médicas. Imagine que uma pessoa tenha sido socorrida pelo médico, tenha passado no médico, tenha sido feita a ficha dele lá. E aí a pessoa desapareceu. Só que você tem as fichas médicas dizendo que a pessoa adentrou a determinado hospital com escoriações no corpo, com lesão de pérfuro contundente, lesão de faca. E aí os peritos vão analisar estas fichas. O corpo desapareceu, a perícia sobre aquele vestígio desapareceu. Isto é o que chamamos de exame de corpo de delito indireto. Exame de corpo de delito indireto. Tá? Agora, na ausência completa de vestígios, exame de corpo de delito direto e de exame de corpo de delito indireto, poderá suprir a ausência do exame de corpo de delito as testemunhas. É o que fala o artigo 167, tá bom? Então veja só, as testemunhas, elas só vão suprir quando não tiver exame de corpo de delito. O que muitas vezes acontece, aliás, o que na maioria das vezes acontece é o seguinte: eu tenho exame de corpo de delito e as provas testemunhais, ok. Tá? Na ausência de exame de corpo de delito direto, o que você tem é exame de corpo de delito indireto e a prova testemunhal também suprindo na medida do possível. Agora, o que o 167 fala é assim: eu não tenho nada. Eu não tenho exame de corpo de delito direto nem o indireto. Eu tenho, então, a possibilidade de suprir a falta por meio do 167. Tá aqui a explicação da condenação do goleiro Bruno, que as pessoas vivem perguntando: professor, se é preciso ter exame de corpo de delito, se o crime de homicídio deixa vestígio, se sempre ouvi dizer que não é possível condenar pela ausência de corpo, como é que o goleiro Bruno foi condenado? Bom, com base nesses dispositivos. Primeiro,
Foi feito o exame de corpo de delito indireto? Foi, porque foi encontrado alguns tecidos de roupa dela na casa. Então, alguns exames de corpo de delito indireto foram feitos. E as testemunhas vieram para suprir a falta do corpo da Elisa Samúdio, tá? Então, tudo isso corroborado, ele acaba dispensando o exame de corpo de delito direto. Quando é que você pode se valer deste exame de corpo de delito indireto ou das testemunhas? Quando não for possível alcançar os vestígios. Cuidado, não ser possível alcançar o vestígio é diferente de haver desídia do investigador, da polícia. Imagine que a polícia não tenha remetido, não tenha oficiado o Instituto de Criminalística, não tenha mandado o corpo para o IML para fazer as perícias e o exame de corpo de delito correto. Imagine que isso tenha acontecido. Bom, nesta circunstância, não é verdade que eu possa suprir a falta por meio de testemunhas, porque houve desídia do Estado. Então, só é possível o exame de corpo de delito indireto e só é possível suprir a falta por meio de testemunha quando não há mais vestígios, não por uma falha do investigador, da polícia, do Ministério Público, mas porque simplesmente, realmente aquilo desapareceu. Tá bom, minha gente? Muito bem. Muito bem. O artigo 158, parágrafo único, ele vai trazer uma alteração do ano de 2018, dizendo que o exame de corpo de delito, ele terá prioridade quando o crime for praticado em violência doméstica contra a mulher ou quando for violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. Artigo 158, parágrafo único. Cuidado com isto porque foi alterado, ok? Porque foi alterado. E aí o 158A, este sim deve ser anotado, porque foi acrescentado pelo pacote anticrime de dezembro do ano passado. O 158A, que tem vários dispositivos, na verdade é 158A, B, C, D, E e F. Então, do 158A ao 158F, são vários artigos e vários dispositivos que trazem a chamada cadeia de custódia. Cadeia de custódia. Isso certamente no seu exame de ordem vai cair. Cadeia de custódia. Não é complexo, não é nada difícil, mas é um dispositivo novo. Cadeia de custódia trazido pelo pacote anticrime, que acrescentou todo uma disciplina para a realização das perícias. Por que isso foi importante ser trazido? Porque, em verdade, os estados, cada unidade da federação, trazia uma forma dela de aprender, de coletar, de isolar, de acondicionar os exames de perícia. Os institutos de criminalística, por meio de portarias dos seus próprios representantes, os próprios secretários de estados, ou mesmo decretos dos seus governadores, cada um disciplinava de um modo a forma como a perícia era realizada. Agora, com a cadeia de custódia trazida no pacote anticrime, você tem uma disciplina que é regida para todo o país. Então, do 159A ao 159F, você tem uma série de dispositivos que, de certa maneira, vem a trazer aquilo que já era feito nos estados. Aqui no estado de São Paulo, e esses dispositivos eles vão chover no molhado, porque aqui no estado de São Paulo sempre foi feito de modo muito bem realizado, muito bem acondicionado, tem uma disciplina própria do Instituto de Criminalística aqui de São Paulo. Porém, em outros estados não era exatamente desse jeito. Então, cadeia de custódia, conforme fala o artigo 158A, o conjunto de todos
os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir do seu reconhecimento até o descarte. Então você tem lá 158A, quero que você anote o parágrafo 3º do 158A, que ele vai dar o conceito do que é vestígio. Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido que se relaciona à infração penal. Quero que você dê uma lida no 158B, mas ele traz lá uma série de conceitos que não são tão importantes assim. Eu quero que você anote o 158C, parágrafo 2º, é proibida a entrada em locais isolados, bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crimes, sendo tipificada isso como fraude processual. Então a prática de entrar e retirar instrumentos de um local de crime é fraude processual. Esses são os dispositivos principais, tá? Você vai ler todos esses dispositivos, tá bom? Quem foi que fez isso? Quem foi que fez isso? Foram os nossos parlamentares. Um deles acabou de entrar aí, não sei se ainda está aí. Meu amigo deputado Capitão Derrite, sempre uma satisfação ter você passando aqui e saindo. Foi ele um dos responsáveis por votar o pacote anticrime, que você deve ter acompanhado no final do ano passado, várias polêmicas, várias dificuldades, vários partidos brigando para colocar ou acrescentar, mas tenho certeza que o meu amigo Derrite, até porque eu acompanho, foi um dos que defendeu o pacote do jeito que veio lá do ministro Moro. Então é uma satisfação, Derrite, deputado federal.